Olá, alunos do 7º ano do ensino fundamental. Nós vamos iniciar então o nosso conteúdo para a primeira semana do nosso plano de estudo tutorado, no seu volume 1. Nessa primeira semana, nós vamos estudar a unidade temática, o sujeito e seu lugar no mundo, tá bom, pessoal? Corrijam aí no seu material. Objeto de conhecimento, ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil. Nós vamos estudar um pouco sobre o nosso território, a habilidade da geografia e nós, professores, esperamos que você venha concretizar ao longo dessa unidade temática e esse objeto de conhecimento é analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões históricas e contemporâneas. Os conteúdos relacionados a esta habilidade serão Brasil, a sua formação territorial, Brasil e os conceitos de povo, nação, país, estado, sociedade e cidadania. Nós vamos também ver um pouco da história da formação do Brasil, e os fluxos econômicos e populacionais. Lembrando que nós temos também outras habilidades interdisciplinares, que irão te ajudar nesta parte desse conteúdo a desenvolver também estas habilidades. Habilidades dos componentes curriculares de História, Arte e Ensino Religioso, tá bom? Vocês conhecem aí como religião. Nós temos várias habilidades de outros componentes curriculares, de outras matérias, outras disciplinas, que vocês escutam aí no dia a dia. E nós vamos desenvolver outras habilidades também. Tá bom, caro aluno e cara aluna? Tá bom, caro aluno, cara aluna? Nessa primeira semana, você vai identificar e analisar as transformações do território brasileiro, resultante, então, da dinâmica histórica de uso e ocupação da terra ao longo do tempo. Como que a ocupação do nosso território, da terra que nós conhecemos hoje, do nosso país, se deu e o processo, então, de formação e transformação desse território brasileiro ao longo do século. Antes de mais nada, vamos a alguns primeiros conceitos importantes, contornos do nosso país, tal como nós vemos hoje em um mapa do nosso Brasil, não foram sempre assim, não foram sempre os mesmos. Esses contornos, eles se modificaram ao longo do tempo, ao longo dos séculos. Para melhor ocupar a sua colônia sul-americana, o governo português resolveu dividir o nosso antigo território em faixas de terras. Essas faixas de terras foram chamadas de capitanias ou também capitanias hereditárias. O governo português, que aqui chegou em nosso território por volta de 1500, ficou um espaço de tempo sem povoar, colonizar, habitar esta terra que nós conhecemos como Brasil. Só que devido às indicações de invasões de outros povos nesta terra, o governo então criou as capitanias, as faixas de terras, divididas aí em faixas para repassar a administração desta faixa de terra, desta capitania, para pessoas ligadas ao governo português. Nesta época, as capitanias tinham contornos bem diferentes dos que nós conhecemos hoje. Em 1821, as capitanias passaram a ser chamadas de províncias. Inicialmente, então, de províncias e depois que passou-se ao nome de Estado, em 1889, que até hoje nós conservamos esse nome. Essas faixas de terras aí, nós temos o nome de estados. E cada contorno dessa faixa de terra, que antes era chamada de capitania, depois província, depois estado, recebe o nome de limites, os limites estaduais que dividem um estado do outro, este limite aqui,
E os limites, né, em 1904, que foram determinados, né, se conservam até hoje praticamente, né, o limite territorial do Brasil, né, com a incorporação do estado do Acre aí. Só que os limites dos estados, eles se modificaram ao longo dos anos. Esses mapas aqui, 1, 2 e 3, nós temos essa evolução de modificações, né? Nós temos aqui no século XVI o território brasileiro dividido nas capitanias hereditárias, né? Depois, com a expansão do território brasileiro, indo adentrando, né, ao Tratado de Tordesilhas, que é a linha aqui que divide, né, as terras colonizadas pelos portugueses e espanhóis, nós temos essa evolução e esse crescimento do território brasileiro. Né? No século XVIII, já temos uma configuração bem próxima do que a gente conhece hoje. Né? Uma configuração territorial, tanto no contorno do limite do nosso país, também quanto dos nossos estados. Só que, conforme vai passando o tempo, esta evolução do espaço territorial do Brasil e também algumas modificações, né, nos territórios, nos espaços, nos limites dos estados, vão configurando um novo território, um novo limite, né, do nosso país. Então, o processo de formação do território brasileiro durou 4 séculos. 4 séculos. Tá bom, aluno? Isso significa que, em diversas ocasiões, o Brasil incorporou e também perdeu terras. Né? Os limites também foram variando ao longo dos séculos. Lógico, foi um processo bem longo para chegarmos até essa configuração atual do nosso território brasileiro. Né? Dele fazem parte a lenta ocupação do território pelos portugueses, as lutas entre os portugueses e os povos nativos, né, os índios que já habitavam este lugar, né, já moravam nesse território. Então, essa disputa aí, né, por riquezas, por terras, invasões, colonizações, né, tudo isso daí perpassou o processo então de formação do território brasileiro. O território brasileiro atual formou-se através dos processos de ocupação e do desenvolvimento de atividades econômicas. As atividades econômicas também têm um papel importantíssimo nesse processo de formação do território brasileiro, né? Que iniciaram lá no período da colonização. Né? Costumamos, então, dividir a história desse processo em 4 fases. 4 fases importantes aí, no século XVI, XVII, XVIII e XIX. Cada século tem suas particularidades, né? Pois em cada um deles nós tivemos um ciclo econômico ou um ciclo macroeconômico. Né? Também alguns ciclos secundários nos entremeios desse grande ciclo macroeconômico e também na transição de um ciclo para o outro. Né? E, consequentemente, toda essa situação econômica dessas fases vem interferir nos fluxos da população. A população que habitava em um determinado lugar, ela se migrava, né, para outro lugar, devido então à expansão territorial e expansão econômica. A exploração do pau-brasil se deu inicialmente ali na faixa litorânea, né, e depois adentrou-se a algumas partes, né, do nosso país. Nós temos também as drogas do sertão, né, na região da floresta amazônica, as especiarias, né, através do extrativismo aí, cacau, canela e outros produtos aí. Temos também o cultivo da cana-de-açúcar, a extração do ouro, o plantio do café. Tudo isso aí são exemplos da evolução da economia brasileira, né? Cuja distribuição espacial era até o século XIX, né, em formato de arquipélago, em áreas localizadas em faixas territoriais específicas. Portanto, pessoal, a questão da formação do território brasileiro está intimamente ligado às questões econômicas que o país, né, atravessou ao longo dos séculos XVI até o século XIX,
nós temos a formação do território, então, durando 4 séculos. Então é isso, pessoal, nossa primeira aula aí do 7º ano do ensino fundamental, né, da primeira semana aí, os conteúdos importantes aí para você concretizar algumas habilidades necessárias para a evolução escolar e também você, aluno, ser aprovado durante esse ano aí. É necessário fazer, então, as atividades e estudar os conteúdos abordados nesse plano de estudo tutorado. Então é isso, pessoal. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí para ficar por dentro dos próximos vídeos, tanto de conteúdos quanto de atividades. Também ative aí o sininho das notificações para você então receber os novos vídeos. Forte abraço e até a próxima!